Capítulo 2. Passepartout se convence de que finalmente encontrou seu ideal. Palavra de honra, ruminou Passepartout, um pouco espantado no início. Conheci no Madame Tussauds bonecos tão cheios de vida como o meu novo patrão. Convém aqui explicar que os bonecos do Madame Tussauds são estátuas de cera, muito visitadas em Londres, às quais só falta realmente o dom da palavra. Durante os poucos instantes em que entrevira Phileas Fogg, Passepartout analisara, rápida porém minuciosamente, seu futuro patrão. Era um homem que devia andar pelos 40 anos, rosto nobre e bem feito, de estatura alta, que uma sutil barriga não enfeava, cabelos suíças louros, testa lisa sem aparentar rugas nas têmporas, tez mais pálida do que corada, dentes perfeitos. Parecia possuir no mais alto grau o que os fisionomistas chamam de repouso na ação, faculdade comum a todos que trabalham mais do que o alardeiam. Calmo, fleumático, olhar cristalino, a pálpebra imóvel, era o tipo notável do inglês de sangue frio, muito comum no Reino Unido, e cuja atitude um pouco acadêmica e o pincel de Angelica Kauffmann reproduziu magnificamente. Observado nos diversos atos de sua existência, esse gentleman sugeria uma criatura bem equilibrada em todas as suas partes, estabilizada, tão perfeita quanto um cronômetro de Leroy ou de Earnshaw. É que, de fato, Phileas Fogg era a exatidão personificada, o que se via claramente pela expressão de seus pés e de suas mãos, pois no homem, assim como nos animais, até esses membros são órgãos reveladores do temperamento. Phileas Fogg pertencia ao grupo das pessoas matematicamente exatas que, nunca afobadas e sempre prontas, economizam os próprios movimentos, escolhendo invariavelmente o caminho mais curto. Não desperdiçava um olhar para o teto, não se permitia um gesto supérfluo, e nunca fora visto nem emocionado nem alterado. Era o homem menos apressado, mas o mais pontual do mundo. O leitor há de compreender, contudo, por que ele vivia sozinho e, por assim dizer, à margem de quaisquer relações sociais. Ciente de que na vida somos forçados a administrar atritos, e como atritos atrasam, não os procurava com ninguém. Quanto a Jean, vulgo Passepartout, autêntico parisiense, fazia 5 anos que morava na Inglaterra, onde exercia o ofício de criado e procurava, em vão, um patrão que combinasse com ele. Passepartout não era em absoluto um desses frontins ou mascarilhos, que todo engomado, focinho empinado, olhar implacável e retina seca, não passam de despudorados pernósticos. Não. Passepartout era um excelente rapaz, afável, com os lábios um pouco salientes, sempre dispostos a degustar ou acariciar, uma criatura delicada e atenciosa, dono de uma dessas simpáticas cabeças redondas que gostamos de ver sobre os ombros de um amigo. Tinha os olhos azuis, a pele rosada, o rosto suficientemente gordo para que pudesse ver as próprias bochechas. Peito largo, compleição forte, musculatura definida, além de uma força admiravelmente desenvolvida pela ginástica praticada na adolescência. O cabelo, castanho, era um pouco rebelde. Se os escultores da antiguidade conheciam 18 maneiras de modelar a cabeleira de Minerva, Passepartout só conhecia uma para aplacar a sua. 3 escovadas e pronto. Afirmar que o caráter expansivo do rapaz combinava com o de Phileas Fogg é o que não autoriza a prudência mais elementar. Passepartout seria aquele criado visceralmente exato que o patrão precisava? Para certificar-se disso, só testando. Após uma juventude movimentada, como vimos, Passepartout aspirava ao sossego. Ouvindo elogios ao caráter metódico do inglês e à frieza proverbial dos gentlemen, veio tentar a sorte na Inglaterra. Até ali, contudo, a sorte não lhe sorria. Não conseguira enraizar-se em lugar nenhum. Correra 10 casas. Em todas elas, o patrão era fantasioso, instável, sequioso por aventuras ou grandes viagens. O que não poderia convir a Passepartout. Seu último patrão, o jovem Lord Longsferry, membro do parlamento,
Após passar a noite em algum oyster room da Haymarket, voltava frequentemente para casa nos braços dos policiais. Passepartout, querendo acima de tudo respeitar seu patrão, arriscou algumas educadas observações que foram mal recebidas e rompeu relações. Foi quando soube que Phileas Fogg procurava um criado. Colheu informações sobre esse gentleman. Um personagem cuja vida era tão pacata que não passava a noite fora, não viajava, não se ausentava sequer um dia. Só podia lhe convir. Candidatou-se e foi aprovado nas circunstâncias mencionadas. Passepartout, após a balada das 11h30, ficou sozinho na casa de Savile Row. Pôs-se imediatamente a inspecioná-la. Percorreu-a do porão ao sótão. A casa, asseada, bem arrumada, austera, puritana, equipada para o serviço doméstico, foi do seu agrado. Sentiu-se dentro de uma bela concha de caramujo, mas uma concha iluminada e aquecida a gás, pois o hidrogênio carburado ali supria todas as necessidades de luz e calor. Passepartout não teve dificuldade em encontrar o quarto que lhe haviam destinado no segundo andar. Combinava com ele. Campainhas elétricas e tubos acústicos o punham em comunicação com os aposentos do mezanino e do primeiro andar. Sobre a lareira, um relógio elétrico estava sincronizado com o relógio do quarto de Phileas Fogg, e os dois aparelhos batiam simultaneamente o mesmo segundo. Isso me vem a calhar, ruminava Passepartout. Percebeu igualmente, em seu quarto, um papel afixado acima do relógio. Era a programação do serviço diário. Compreendia, desde as 8 da manhã, hora regulamentar em que se levantava Phileas Fogg, até as 11h30, hora em que saía de casa para ir almoçar no Reform Club, todos os detalhes do serviço, o chá e as torradas das 8h23, a água para a barba das 9h37, o penteado das 9h40, etc. Para o restante do dia, das 11h30 da manhã à meia-noite, hora em que o metódico gentleman se deitava, tudo estava anotado, previsto, sistematizado. Passepartout deliciou-se meditando com aquela programação e memorizando seus diversos artigos. Quanto ao guarda-roupa do patrão, era muito bem sortido e meticulosamente arrumado. Toda calça, paletó ou colete trazia um número de ordem consignado num registro de entradas e saídas, indicando a data em que, conforme a estação do ano, as peças deveriam ser sucessivamente trajadas. Mesmo o planejamento para os calçados. Para concluir, a casa de Savile Row, que devia ser o templo da desordem na época do ilustre, porém dissipado Sheridan, contava com um mobiliário confortável, denotando prosperidade. Não possuía nem estantes nem livros, os quais não teriam utilidade para Mr. Fogg, uma vez que o Reform Club punha à sua disposição 2 bibliotecas, uma consagrada às letras, a outra ao direito e à política. Em seu quarto havia um cofre forte de tamanho médio, cuja estrutura protegia tanto do fogo como do furto. Nenhuma arma na casa, nenhum artefato de caça ou de guerra. Tudo ali refletia os hábitos mais pacíficos. Após vistoriar a casa meticulosamente, Passepartout esfregou as mãos, seu rosto largo desabrochou e ele repetiu alegremente: "Isso me calha muito bem. Que achado! Eu e Mr. Fogg nos entenderemos perfeitamente. Um homem caseiro e metódico. Uma verdadeira engrenagem. Sabe de uma coisa? Será um prazer servir a uma engrenagem."